Às 9h mais 13 minutos, olha, continuaremos em Brasília, agora com a participação do deputado federal por Alagoas, deputado Rafael Brito, que está acompanhando, é membro, participante ativo dessa CPMI. Deputado, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN em Maceió. Quais são as primeiras impressões, deputado, desse primeiro dia aí de comissão parlamentar mista de inquérito? Olha, Elias, ontem tivemos a oitiva, do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Mas assim, eu como membro fico muito preocupado e muito frustrado com a oitiva, do ponto de vista em que a testemunha, o depoente, durante diversos momentos na CPMI, levou dados inconsistentes, faltou com a verdade em algumas vezes, não respondeu às perguntas, e o que a gente tem cobrado após esse primeiro dia, foram 9 horas de reunião, e o que a gente tem cobrado à mesa da CPMI é que a gente possa criar mecanismos para que as pessoas não venham para as oitivas e com dados falsos, números incertos, para que possa estar apenas tumultuando o trabalho da CPMI. Esse foi o primeiro depoimento. Ontem nós tivemos, inclusive, uma série de discussões bastante acaloradas. O tema impõe isso, não é, deputado? Nós não estamos falando sobre qualquer coisa, nós estamos falando sobre uma tentativa de golpe de Estado. Pois é, ficou muito claro, principalmente nas operações comandadas pelos senhores da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições no Nordeste. Ele tentou usar a corporação para benefício do ex-candidato Jair Bolsonaro. Por grande sorte da sociedade brasileira, vários membros da corporação se insurgiram quanto àquilo que nunca havia sido visto na história do país. Ontem mesmo na CPMI ele veio justificar, Elias, que o Nordeste concentrou mais de 50% das operações do segundo turno, porque no Nordeste tem a maior malha viária. Eu mesmo disse a ele na hora que não sabia que polícia fiscalizava fluxo de eleitor por metro quadrado de asfalto. Polícia fiscaliza fluxo de eleitor aonde tem fluxo de pessoas, nas áreas mais populosas, por onde passam mais transporte. Então, assim, os argumentos que ele julgou serem técnicos caíram por água abaixo ontem na CPMI. O Nordeste, por exemplo, que, repito, concentrou 50% das ações que ele determinou a realização no segundo turno das eleições, tem a segunda maior frota de ônibus e a terceira maior frota de vans do país. Não há justificativa técnica, Elias, além de que uma tentativa clara de buscar, de alguma forma, desestimular o cidadão a ir fazer o seu voto no segundo turno, numa eleição que era sabidamente que tinha maior apoio para o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, é muito maior, não é, deputado, do que as pessoas imaginam. Nós estamos falando sobre um único ingrediente do primeiro depoimento que trata sobre, no final das contas, o maior bem que a humanidade pode ter e que o cidadão pode ter, que é liberdade, deputado. Beleza, a gente não pode admitir, num país como o Brasil, em pleno século XXI, que quem quer que seja se reúna para incentivar, pedir, organizar, financiar intervenção militar e golpe de Estado no país. Isso é inconcebível, para quem quer que seja. Não importa, a eleição se perde, a eleição se ganha, mas não pode tirar das pessoas o direito de escolher o seu representante. Isso é, como você bem falou, o bem mais caro, é o bem mais rico de uma sociedade, e é esse trabalho que a CPMI precisa fazer, aprofundar,
para cobrir as lacunas da investigação da própria Polícia Federal, para cobrir as lacunas da investigação do Supremo Tribunal Federal e para dar notoriedade, visibilidade à sociedade do que foi uma clara tentativa de golpe de Estado. Amanhã mesmo, Elias, estaremos fazendo a oitiva do senhor George Washington. Para quem não lembra, o senhor George Washington é aquele que estava à frente da instalação de uma bomba em um caminhão-tanque de combustível nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília. E em tempo em que esse tipo de ação estava sendo planejada, financiada, executada, golpistas Tabajara, como o senhor Mauro Cid ou o senhor Anderson Torres, guardavam minutas de golpe de Estado, de GLO, garantia de lei da ordem em casa, que era para justamente, a partir do momento que esse tipo de atentado acontecesse, que as pessoas manobradas fossem para as ruas, acreditassem naquela história que a urna eletrônica havia sido fraudada, eles decretariam a GLO, eles fariam a intervenção no TSE e o golpe de Estado, Elias. A gente não pode esconder isso, não pode deixar isso para lá, sob pena de prevaricar com a sociedade brasileira. Essa que é a grande verdade. Não dá para dizer assim, isso foi política, é o lado A contra o lado B. Não é lado A, não é lado B, é golpista. Golpista não tem lado, tem que ser punido, preso exemplarmente, para que daqui a anos ninguém tenha nem coragem de pensar sobre golpe de Estado no nosso país. Muito bem, deputado Rafael Brito, eu quero antes de mais nada agradecer a gentileza. Vamos acompanhar para e passo o que acontece na comissão de inquérito, de modo que a gente possa entender, e as pessoas precisam, quem mente, a presidência da comissão pode pedir a prisão, porque mentiu, porque vai para lá exatamente para falar a verdade. E se descobrir depois que mentiu, ele pode ser reconvocado e se restabelecer a verdade ou ser preso porque mentiu novamente, não é isso, deputado? Exatamente, Elias. E assim, o que eu queria, né, o que eu tenho pedido nesse período de CPMI é que as pessoas se desarmem de ideologia política. Criminoso não tem lado político. Criminoso é criminoso, seja ele de qualquer lado ou ideologia que ele defenda. E a gente não pode passar a mão na cabeça de criminoso nenhum por questões ideológicas. Isso é uma coisa que não cabe. A democracia, como você começou a entrevista, é o bem mais caro que uma sociedade pode ter. E a sociedade é que tem que ser cobrada caso o representante não atenda às expectativas. Não pode ser um golpe de Estado ou meia dúzia de golpistas Tabajara que tentem dar um golpe num país gigantesco como é o Brasil e simplesmente a sociedade tapar os olhos, deixar isso para lá, porque são pessoas que defendem a mesma corrente ideológica. Isso não é justo, não é correto e não é o caminho que a gente vai seguir. Muito bem, muito obrigado, deputado Rafael Brito. Um ótimo dia aí para o senhor. Um grande abraço, Elias. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Deputado Rafael Brito, deputado federal por Alagoas, membro ativo da comissão de inquérito que investiga aí os atos golpistas de 8 de janeiro, atos que atentaram contra as liberdades e a democracia aqui no país. A gente segue agora com informações de Flávia Iese.